Graça e paz, bom dia. Nós estamos iniciando a nossa escola dominical, eu vos falo, pastor Natanael, e nós louvamos a Deus por mais uma manhã de domingo abençoada na presença dEle, né? E desde já eu quero te agradecer, você que está se conectando aí nas vias de comunicação da nossa igreja, Instagram, YouTube, Facebook, viu? E que essa live chegue até a sua casa com muita graça, com muito amor de Deus, independente aí da sua religião. Nós queremos nesta manhã que o amor de Deus e a graça de Deus te alcance. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos por iniciar agora a nossa escola dominical. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, colocasse aí no local onde vocês vão participar da escola dominical, viu? Se prepare, convide toda a família, né? Vá tomando um café aí, assistindo a escola dominical, né? Convide as crianças, os jovens, os anciãos, para sentarem aí todos juntos, para participarmos da escola dominical. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração de gratidão, de agradecimento a Deus pela noite de descanso, pela vida, pelo que Deus tem feito por nós, pela nossa nação brasileira, pela igreja metodista, pelas nossas vidas, nossa família, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela noite de descanso, pelo iniciar do novo dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada família que nesta manhã estamos conectados, interligados uns aos outros, no mesmo espírito de aprendizado, de conhecimento, de sabedoria, o qual o Senhor depositou em nós, para que possamos aprender mais de Ti. Que essa escola dominical ela seja edificante, ela possa tanto nos edificar, como nos ensinar e tratar conosco. Pai querido, Deus da glória, que o Senhor tenha total liberdade para agir na vida de cada família, de cada homem, de cada mulher, desde a criancinha ao ancião, que todos nós sejamos ensinados, que o nosso coração nesta manhã seja ensinável pelo Senhor. Nós estamos orando, te agradecendo por esse tempo e pedindo que a bênção do Senhor e a paz do Senhor Jesus seja e esteja nessa casa, junto a esta família. Eu, como ministro do teu evangelho, eu abençoo cada família, cada homem, cada mulher e a nossa igreja e o povo de Deus em geral, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Meu amado e minha amada, eu quero ler 2 versículos com você no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6 e o 8. 2 versículos apenas, tá? E nós vamos ler aí esses 2 versículos para iniciarmos o estudo da escola dominical. Esse texto está postado aí na tela do seu monitor, é Apocalipse, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 8. Encontraram? Vê aí, Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 4, versículos 6 e 8. Amém? Diz assim o versículo 4 e o 6. Nós estamos lendo partes dos versículos, mas você pode acompanhar a leitura de todo o versículo. Diz assim, versículo 6. No meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Parte do versículo 8. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. O que Deus vai falar nesta manhã através desses versículos, né, meus amados? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu coloquei partes do versículo 6 e do 8, mas você pode ler os 2 aí na sua casa, o versículo 6 e o versículo 8. No meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E no versículo 8, parte do versículo 8 diz: estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. O título nesta manhã do estudo é 2021, esse ano que nós estamos vivendo, sobre um olhar multifocal. 2021, sobre um olhar multifocal. O texto fala da visão, da forma de ver, né? E nós vamos trazer para nosso tempo aqui, contextualizar para nosso tempo real aqui agora. Meu amado, uma das grandes maravilhas da vida que todos nós temos é a capacidade de podermos ver ou enxergar.
Isso é algo maravilhoso demais para nós. A gente poder ver e enxergar, ter a capacidade. E aí talvez você fala, pastor, então os cegos, as pessoas que são cegas, não têm essa maravilha na vida deles. Tem cegos que enxergam mais do que quem tem vistas, sabe? Tem pessoas que não têm as vistas, os globos oculares para enxergar, como eu e você enxergamos, mas eles veem longe, muito além do que nós podemos ver. Eles veem através da sensibilidade. E essa sensibilidade que talvez nós não temos, por causa da nossa visão. Muitas das vezes a visão retira a nossa sensibilidade. Eles veem porque sentem. É uma visão verdadeira. E talvez nós vemos, mas o que nós vemos não é verdadeiro, é falso. Que coisa, hein? Preste atenção nisso, tá bom? Para a gente não marginalizar e você não excluir nesse estudo os cegos. Porque Jesus, certa feita, diz que os cegos veem e os que veem são cegos. Jesus contradizeu, mostrou o outro lado da moeda, você está entendendo? O livro de Apocalipse, que nós acabamos de ler, ele registra que os mistérios aqui dos 4 seres viventes, né, que eles estão cheios de olhos. Os 4 seres viventes estão cheios de olhos. Não é que eles têm 2 olhos, eles estão cheios de olhos. Eu creio aqui, em parte, que esses seres espirituais, eles nos ensinam aqui sobre a onisciência de Deus, que os olhos de Deus estão por todas as partes, por todo o mundo os olhos de Deus, né? A capacidade divina de conhecer, de enxergar ou de ver amplamente as coisas de Deus, né? Ou de ver antecipadamente as coisas, ou de ver profundamente as coisas e ver as coisas assim verdadeiramente, né? Especificamente, um olhar específico, né? E ver exaustivamente as coisas e, por último, ver multifocalmente, que é o tema do nosso estudo nesta manhã. E um dos grandes segredos para nós usufruirmos desse ano de 2021, né, fora da caixa, né, fora do quadrado, né, fora do programado, certo? Fora do planejado, está em nos concentrarmos aí o máximo possível na imitação, né, na imitação da atitude divina. Imitarmos essa atitude divina, para nós usufruir o 2021 fora da caixa. O que é usufruir um ano fora da caixa? Fora do programado, sabe? Fora do quadradinho, fora o do meu jeito. Está entendendo o que eu estou falando? Então, meu amado, é um dos grandes segredos para nós usufruirmos, é nós imitarmos a atitude divina, a forma que Deus enxerga as coisas, antecipadamente, amplamente, profundamente, verdadeiramente, especificamente, exaustivamente e multifocalmente. Esses são os olhares de Deus que nós precisamos ter, em especial nesta manhã, multifocalmente, um olhar multifocal sobre esse ano, porque esse ano a gente precisa ver e enxergá-lo multifocalmente, de uma forma totalmente diferente do quadradinho que nós somos acostumados a ver, né? Do quadradinho, do óculos, né? Que a gente coloca em nós para vermos as coisas de acordo com o nosso quadrado, né? Tem pessoas que fisicamente não usam óculos e tem pessoas fisicamente que usam óculos, mas de qualquer forma, o ser humano, ele, desde o seu nascimento, ele começa a enxergar as coisas dentro do seu quadrado. O que é enxergar as coisas dentro do seu quadradinho? Ele tem um óculos próprio dele, que é o óculos do juízo, que é o óculos da conclusão.
que é o óculos do seu entendimento, que é o óculos da forma de pensar, de enxergar, de julgar, de entender. Entende? Então ele já coloca esse óculos para a vida e começa a ver a vida de acordo com a sua visão, com o seu entendimento. Mas esse ano de 2021 está nos ensinando, e Deus está nos ensinando, Deus usando o ano de 2021 e o que está acontecendo no ano 2021, como aconteceu no 2020. Deus está usando esses acontecimentos para nos ensinar a enxergar de forma multifocal, como os seres viventes viam: olhos ao redor, olhos à frente, olhos atrás, olhos por dentro, olhos por todos os lados. O olhar de Deus. Deus está nos chamando para enxergar como Ele enxerga as coisas, para nós passarmos a ter a visão de Deus, né? E esse ano de 2021, como de 2020, marcou o ano 2020 marcou, e o 2021 está marcando a nossa vida, e muitas das vezes pelo nosso olhar, a maioria das vezes pelo nosso olhar, né? Nós precisamos olhar tudo isso imitando a atitude divina. Qual que é a atitude divina que Deus quer que eu e você tenha? Olhe para trás. Primeira coisa, olhe para trás. E quando a gente olhar para trás, a gente precisa entender o que Deus quer mostrar para nós quando olhamos para trás. O passado pode se tornar para muitas pessoas uma prisão. Olhar para trás para muitas pessoas significa ficar preso no passado. Olhar para trás para muitas pessoas significa não ir adiante, estar estagnado, paralisado, inerte, vivendo o passado. Mas eu quero que você entenda que Deus quer que nós possamos olhar para trás com um olhar multifocal. De que forma eu vou olhar para o passado de uma forma multifocal? A chave é olhar para trás, olhar para Ele com gratidão e com sabedoria. Olhe para mim, preste atenção nessas palavras que eu estou falando. Olhar para trás, a chave é olhar para trás com gratidão e sabedoria. Por quê, pastor? Por quê? Olhar para trás com gratidão e sabedoria. Se você está aqui, agora, olhando para o passado, é porque você chegou até o presente. Sim ou não? É porque você chegou até aqui, sim ou não? E o passado, querendo ele com os altos e baixos, você superou, você venceu o passado, porque você está no presente. Então você superou, amém? É esse olhar multifocal que Deus quer que eu e você tenhamos do passado, né? Do 2021, 2020 e do 2021 até aqui. Mesmo o seu passado, ele esteve debaixo da soberania, da sabedoria divina. Mesmo o seu passado, ele esteve debaixo da soberania e da sabedoria divina. Deus estava no controle. Amém? É olhar para trás com esse olhar. Então, utilize as falhas, as quedas e os erros do passado como instrumentos para fazer de ti um ser humano mais amável, um cristão melhor para a vida. O olhar para trás é para nos ensinar para o presente. Não é o olhar de se aprisionar ao passado e dizer, o ano de 2020 foi terrível e tal, e olhar para as desgraças. Não. Olhar para o passado e entendendo que mesmo o passado esteve debaixo da soberania de Deus e da sabedoria de Deus, que Deus quer mostrar para mim e para você. É um olhar com gratidão, é um olhar com sabedoria, é olhar para o passado com sabedoria. Esse é o olhar multifocal que Deus quer que você tenha do ano do passado e do ano presente, atual. É olhar dessa forma. E olhar para o passado, saber que se você está no presente, você venceu o passado. Você não ficou lá, você está aqui. Graças a Deus. Amém? Então, primeiro, olhar para trás, com sabedoria. Olhar para o que se passou, do ano que passou, para esse ano, o que já se passou nesse ano. Olhar com sabedoria, para você utilizar das falhas, das quedas, dos erros, e procurar ser
um cristão mais amável, um cristão melhor, e saber que Deus cuidou de ti. Amém? Deus cuidou de ti. Isso para te fazer um cristão melhor. Segunda coisa, a palavra de Deus que tinha olhos que olhavam para trás, é o olhar para trás. E Deus nos ensina como olhar para trás. A segunda coisa é olhar para dentro. O texto que nós lemos diz que tinha olhos ao redor e olhos para dentro. Olhos para dentro dos 4 seres viventes. Eles olhavam para dentro. O que é olhar para dentro? Que Deus quer nos ensinar nessa visão multifocal. O que Deus quer nos ensinar? Olhe para dentro. Olhar para dentro é fazer a introspecção. É ser introspectivo. É você fazer uma introspecção verdadeira, né? Escrutinadora e profunda na sua vida, do que se passou, do que aconteceu. Olhar para dentro. Olhar para dentro. Avalie a si mesmo. Como foi que você agiu, reagiu, sabe? A situação em que você viveu. Avalie a si mesmo e reveja onde você errou. Olhar para dentro. Reveja onde você errou. Admita o erro que você cometeu. É o primeiro passo para a restauração. É olhar para dentro. Esse olhar para dentro que os 4 seres tinham. Abandone a vida mentirosa sua, o espírito dobre que Tiago capítulo 1 fala, que tem muita gente que tem uma vida de espírito dobre, que quer dizer ânimo dobre, o ânimo para as coisas do mundo e ânimo para as coisas de Deus. Olha que situação, parece uma pessoa de personalidade dupla, né? Então abandone a mentira, o espírito dobre, volúvel, né? E inconstante do modo de ser, do jeito de ser. Olhe para dentro, é o olhar para dentro, é o olhar da introspecção, olhar para dentro de você, né? Parar de culpar os outros, pare de culpar os outros e as circunstâncias da vida, porque muitas vezes a gente quer culpar as pessoas ou as circunstâncias diversas da vida que nós vivenciamos pelos nossos próprios fracassos. Nós queremos encontrar algozes e talvez queremos culpar as circunstâncias diárias de fracassos nossos, dos nossos próprios fracassos. Nós precisamos olhar para dentro e avaliar nós mesmos. Os 4 seres, eles tinham um olhar para dentro deles, eles olhavam para dentro. E esse é o olhar que Deus mais requer do ser humano. Olhar para dentro de si, olhar para você. Assim como você vê sua fisionomia no espelho, que reflete a sua imagem, você precisa olhar para o seu interior, que revela o seu verdadeiro eu, que revela o seu verdadeiro ser. Quando você olha para dentro de você, está se revelando o seu verdadeiro ser para você. É quando você quer se conhecer, e você precisa se conhecer melhor. E Deus quer que você conheça você, porque Deus já te conhece. Deus nos conhece, Deus olha para dentro de nós. Deus é um Deus que sonda, é um Deus que nos conhece segundo a palavra dele. Mas Ele quer que você também se conheça. Você precisa se conhecer, você precisa olhar para dentro. Esse olhar multifocal é um olhar totalmente diferente. Esse olhar multifocal, ele é mais profundo, muito profundo, ele é verdadeiro, sabe? É um olhar totalmente diferente. Não é esse olhar superficial, o olhar por olhar. Não, não, não. É enxergar verdadeiramente, tá? Os 4 seres viventes, eles tinham olhos que olhavam para dentro. Outra coisa que a palavra de Deus nos revela, que os 4 seres viventes também olhavam para baixo, para cima, para trás, para frente, para todos os lados, para dentro. Não é? E o texto fala? O texto fala que nós devemos ter esse olhar de Deus, olhar para baixo. Como que nós podemos olhar para baixo, pastor? Se nós já estamos aqui embaixo, na terra. Olhar para baixo tem um significado muito especial. De Deus ele olha para baixo, e o nosso olhar para baixo revela algo tremendo, que Deus quer que nós possamos também ter esse olhar multifocal para baixo. Como é olhar multifocalmente para baixo? Como é? Olhe para o seu momento com um olhar realístico,
que é um olhar realístico? Da sua realidade. Porque às vezes nós ficamos olhando muito nas nuvens, ficamos viajando como as nuvens viajam, né? Olhar para o alto, muitas das vezes nem olhar para o céu, é olhar para as nuvens, é ficar com um olhar inconstante, um olhar que vagueia. Não, nós precisamos ter um olhar realista, realístico, um olhar aqui para baixo, para onde nós vivemos, para onde nós estamos, para a nossa realidade atual. Amém? Você está entendendo isso? Olhar para baixo é olhar para o seu momento, é adquirir raízes fortes, profundas, firmes, pé no chão, sabe? Saber que nós estamos pisados em terra, nós andamos por aqui, e nós temos que ser realistas, sabe? Não é ficar viajando, mas é ter pés no chão, ter firmeza das coisas, criar raízes. Não é enraizar na terra, criar raiz é se firmar, saber onde você pisa, onde você está, qual é a sua realidade do momento. Está entendendo? Está entendendo o que é olhar para baixo? É olhar para baixo, onde está firmado os seus pés. Você entende? Seus pés firmados em Cristo, mas aonde? Aqui na terra. Está entendendo, meu amado? Elimine a ostentação, né? Porque muitas pessoas ficam ostentando uma vida que não é a realidade delas. Isso é viver viajando nas nuvens, ostentando tantas coisas. Pessoas que vivem uma vida de ostentação. Ostentação não é só riqueza, ostentando muitas coisas que não é a sua realidade, está fora da sua realidade. Então, elimine essa ostentação. Essa é uma visão de viagem de nuvem. Volte, olhe para baixo, seja realista, tenha os pés no chão, tenha uma visão realística das coisas. Elimine a ostentação, elimine as ilusões, as fantasias, as quimeras da vida. Elimine isso. Pessoas que gostam, têm prazer de viver de ilusões, de sonhos, de ilusões, de fantasias. Quantas pessoas a gente vendo criando fantasias. Olha, meu amado, a nossa vida não é vida de fantasia. Deus quer que você tenha uma visão multifocal aqui para baixo. Aqui para baixo. Preste atenção na sua vida real. O que te conduz, o que é verdadeiro na sua vida, o que você deve enfrentar, o que você deve viver. Aceite a realidade, viva a realidade. Retira esse quadradinho, essa forma de avaliar a vida que você tem e viva o real, o verdadeiro, sendo autêntico. Deixa as ilusões de lado, deixa as fantasias de lado, as quimeras da vida de lado. Tenha essa visão multifocal. Não viva de aparências. Viver de aparências é viver fora do normal. Então Deus quer que nós tenhamos uma visão aqui para baixo. Os 4 seres tinham a visão para baixo. Olhar para baixo significa olhar onde eu estou pisando, onde eu vivo, onde é a minha realidade. Procurar entender a minha realidade. Não gaste ilusoriamente, gastando com ilusões, sendo iludido, propagando ilusões, né? Não faça isso, não gaste ilusoriamente seu precioso tempo com coisas, não gaste o seu tempo com preciosamente coisas, gaste com pessoas, não gaste com coisas, em companhias inúteis, gastando tempo, perdendo seu tempo com companhias inúteis, com coisas supérfluas, desnecessárias. Isso é um olhar de nuvens, de viagem, de ficar viajando, uma visão que viaja.
Não viva viajando, não viva olhando para as nuvens, seja realista, tenha os pés na terra, não gaste a sua visão, seu entendimento com coisas supérfluas e desnecessárias. E eu poderia estar falando inúmeras coisas aqui para você, mas o Senhor Deus está dizendo nesta manhã que nós devemos ter essa visão multifocal, a visão de Deus, a visão aqui para baixo, para onde nós vivemos, convivemos, relacionamos, alimentamos, dormimos, entende isso? Congregamos, entende isso? Nos preparamos para ir para o céu, entende isso? Pois ainda não estamos no céu, somos moradores da terra provisoriamente, mas ainda estamos residindo nessa terra, amém? Você está entendendo? Então, retire o óculos do seu quadradinho e tenha a visão multifocal de Deus ao olhar aqui para baixo, a entender a vida aqui embaixo, amém? Conselhos, orientação do Deus do céu para as nossas vidas, olhos e olhar para baixo. Outra coisa que a palavra de Deus nos fala é de nós olhe para os lados. Deus quer que eu e você olhe para os lados, não é para o lado, é para os lados, a esquerda e a direita. Olhar para os lados, não sair do caminho, e olhar para a direita e para a esquerda, não sair do caminho. Olhar no caminho, você olhe para a direita e olhe para a esquerda. É olhar, mas permanecer no caminho. Deus quer que nós tenhamos esse olhar multifocal, de olhar para os lados. O que é isso, pastor? Olhar para os lados para ver e entender que nenhum sucesso acontece para a solidão. Nenhum sucesso vai acontecer para a solidão, de maneira alguma. O sucesso, sempre haverá alguém para ser ajudado. O teu sucesso é para ajudar alguém. Quando você obtiver sucesso nessa vida, com esse olhar, quando você receber sucesso, conquistar sucesso, olhe para os lados, porque o sucesso é para ser compartilhado, porque o seu sucesso é para ajudar alguém, porque sempre haverá alguém para ser ajudado. Então, sempre que conquistar sucesso, olhe para os lados da esquerda e da direita, porque você vai precisar ajudar alguém. Deus não vai te dar sucesso para você viver o seu sucesso sozinho, na solidão, ser um conquistador solitário. Jamais. Suas conquistas, suas vitórias, o seu sucesso é para ser compartilhado. Por isso que Deus quer que você tenha um olhar para os lados. Quando você almeja, quando você conquista, quando você recebe, quando você tem sucesso, é para ser compartilhado com a direita e com a esquerda. É por isso que Deus te dá sucesso. E esse olhar tem que ser o olhar para ver e solidarizar-se com essas pessoas e compartilhar com as pessoas à direita e à esquerda. Essa é a verdadeira essência do sucesso e da vitória. Sucesso e vitória compartilhado. É sucesso e vitória que vem de Deus. Deus quer que você tenha esse olhar, porque sempre existirá alguém para você auxiliar. Basta você olhar para os lados. Sempre vai ter pessoas para você auxiliar e estar ajudando através do teu sucesso. Então, que o teu olhar seja também para os lados. Você só se sentirá sozinho se quiser. Só se sentirá sozinho se quiser. Se você não for humilde, você vai continuar sozinho. Humilde o suficiente para pedir ajuda. Porque não só ajuda olhar para o lado, como um dia a gente também vai ser ajudado. Então o teu sucesso compartilhado vai fazer com que o sucesso do outro seja compartilhado com você também. E sucessivamente, no partir do pão, vai haver um momento de partilha, de compartilha. Então, se você não for humilde o suficiente para pedir ajuda ou para dispensar apoio, então nós precisamos abandonar o espírito segregacionista. O que é um espírito segregacionista? É esse espírito de ficar sozinho, de não congregar, de não se relacionar, de não estar junto, de não compartilhar, de não ter e viver momento de partilha. Meu amado e minha amada, olhe para os lados.
O teu sucesso é para compartilhar. Se tem uma coisa que alegra nosso elevo espiritual, nossa autoestima, é quando você conquista uma bênção, uma vitória, um sucesso. Mas isso que você conquistou não é para você, é para você e para você olhar para os lados. E esse olhar para os lados é o olhar de compartilhar. É isso que Deus quer. Deus quer que você tenha sucesso, mas o teu sucesso, ele é de compartilhamento, ele é de compartilhar. Você precisa compartilhar essa vitória, essa conquista, esse sucesso que Deus te deu. Deus quer que você tenha esse olhar, o olhar do compartilhar. Você está entendendo? Olhar para os lados. Você olha para os lados? Quando você conquista, quando você recebe, você olha para os lados? Ou nesse momento você só olha para o teu umbigo? Nem não é para dentro, é para o seu eu, para o seu ego. Deus quer que você saia desse seu quadradinho de ver a vida e passe a olhar com os olhos de Deus. De graça você recebe, de graça você tem que dar. Compartilhar, olhar para os lados. É isso que Deus está me chamando, eu e você, para enxergar e olhar o ano de 2021 com esse olhar, mediante a tantas lutas e tantas dificuldades. E esse olhar é o que Deus quer mostrar para mim e para você, olhar para os lados. Como é esse olhar multifocal de Deus, de olhar para os lados? É o olhar do compartilhamento, o olhar verdadeiro, profundo, incisivo, ali, de dedicação, sabe? Entende isso? O olhar da coletividade, de ser coletivo, sabe? De compartilhar com todos, porque a sua conquista, o seu sucesso, a tua vitória, ela precisa ter um olhar. E qual é o olhar da sua conquista? Como nós servos de Deus, o nosso olhar tem que ser o olhar do servir, o olhar do serviço, o olhar do servo. Você entende? É esse olhar que Deus quer que nós tenhamos, porque Jesus veio ao mundo como servo. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E Jesus quer, nosso Deus quer que nós tenhamos esse olhar de Jesus. Jesus olhava para os lados e vinha multidão sem pastor, sem comida, sem pessoas que cuidassem deles. E Jesus veio para cuidar. Você está entendendo a visão, o olhar que Deus quer que nós tenhamos, esse olhar multifocal para esse ano de 2021, o olhar da imitação divina, desses seres angelicais que tinha esse olhar, que olhava para os lados. É esse olhar que Deus quer que nós tenhamos, o olhar para os lados. Outra coisa que a palavra de Deus nos fala dos 4 seres viventes que tinham olhar, é que olhavam para frente, olhavam para trás, que eu iniciei falando, e olhar para frente. Esse é um olhar multifocal, só que esse olhar multifocal que Deus quer que nós tenhamos na terra, o de olhar para frente. Como é isso? É o olhar com fé. Olhar para frente é olhar com fé, com perspectiva, com expectativa, com esperança, com convicção, com certezas. Você entende o que é olhar para frente? Olhar com fé, olhar com objetivo, com foco, com expectativa, esse olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Temos que olhar para o autor e consumador da fé. Como que você olha para ele? Para frente. Porque o nosso Deus diz que o nosso Senhor Jesus está à frente de nós. Porque o nosso pastor anda na frente das ovelhas. E ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele sempre está à nossa frente. Por isso nós temos que olhar para frente. E não para as coisas que te tiram do caminho, mas olhar para frente. Como é esse olhar multifocal de Deus? Dos 4 seres viventes que olhavam para frente. Olhar para frente é olhar com fé. Com fé. Um novo horizonte que vai se abrir e que se abre diante de si.
Porque quem está à nossa frente é Jesus, e Ele vai aplanando o caminho, endireitando as veredas, Ele vai preparando o caminho para nós ir, andar, caminhar pelo caminho. Podemos confiar e ir andando à frente, ou seja, olhar com fé, olhar para frente, é olhar as novas chances, é olhar as novas oportunidades para mudar uma vida, para mudar uma vida, para mudar uma história, para mudar o mundo. É esse olhar que Deus quer que nós tenhamos. Olhar para frente, novas chances, nova oportunidade, oportunidade de mudar a vida, de mudar o mundo, de mudar a história, a minha, a das outras pessoas. Olhar com fé, olhar para frente, um olhar multifocal. Não é olhar, como 2021 foi ruim, o 2020 foi ruim, como devido à pandemia, como 2021 está em meio à pandemia, eu não consigo olhar para frente e enxergar. É necessário olhar com o olhar multifocal de Deus, olhar para frente e olhar com fé, olhar para as novas chances, novas oportunidades, né? Novos horizontes que vão se abrir, que já estão se abrindo diante de nós. Benjamin Franklin, ele disse uma frase o seguinte, olha o que Benjamin Franklin disse, ele diz, 3 coisas jamais voltam, Benjamin Franklin, 3 coisas jamais voltam, a seta lançada, a palavra falada e o tempo perdido, jamais voltam, segundo Benjamin Franklin. Portanto, cada instante, meu amado, cada momento, cada oportunidade deve ser enxergada como uma dádiva de Deus, como uma bênção de Deus, como um tesouro precioso, uma chance que não voltará mais, não vai voltar mais, é uma chance que não vai voltar mais para as nossas vidas. Então olhe para frente, pois Deus está nos dando chance, Deus está nos dando oportunidade, os horizontes estão se abrindo, nova oportunidade, e oportunidade para mudar a nossa vida e a vida das pessoas, mudar a história, mudar o mundo, mudar a nossa sociedade, mudar a igreja. Esse olhar para frente é olhar com fé, e é esse olhar que os 4 seres viventes tinham, e quer que eu e você tenhamos, é o olhar multifocal de Deus, é olhar com fé, olhar com fé. Jesus, certa feita, disse aos discípulos, vocês creem porque vocês veem, mas bem-aventurado, felizes os que não viram e creram. Olhar com fé é olhar já crendo, mas as pessoas, elas precisam ver para crer. Jesus ensina que a gente precisa crer para ver. Quando a gente crê, a gente vê, a gente já enxerga. Sabe, a gente já olha e a gente já vê as coisas acontecendo. Esse é o olhar com fé. Será que você tem tido esse olhar com fé diante desse ano de 2021? Será que a sua visão está sendo uma visão, um olhar multifocal para o ano de 2021? De novas chances, de novas oportunidades, de um descortinar aí diante de ti de um novo horizonte? Sua visão tem sido assim? Olhe para frente, olhe com fé, com muita fé. Esse é o olhar que Deus quer que eu e você tenhamos para o ano de 2021. Um olhar multifocal. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus, amém? A palavra de Deus nos diz que os seres viventes também tinham mais uma visão, e eu encerro aqui. Eles tinham uma visão, eles olhavam para cima, para baixo, para frente, para trás, para os lados, que tinha muitos olhos, e olhava para dentro deles. Mas agora o texto fala que eles olhavam para cima. Eles olhavam para cima. Olha, meu amado, como é olhar para cima? Que Deus quer que nós tenhamos essa visão multifocal nesse ano de 2021. Como é olhar para cima? Olhe para Deus. Olhar para cima é olhar para Deus. Eu posso estar com os meus globos oculares, olhando aqui como eu estou olhando para esse pé de mexerica que é no quintal aqui da igreja, no pátio da igreja. Eu posso estar olhando aqui, você fala, o pastor está olhando horizontalmente. Não, eu estou olhando horizontal, mas eu estou enxergando
na vertical, eu estou olhando e vendo Deus, vendo a glória de Deus. Porque a minha visão, ela não se resume à minha visão ocular, mas a minha visão espiritual, o enxergar. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, olhar para cima é olhar para Deus. Quando eu me prostro, eu me curvo e me fecho os olhos, eu estou olhando para Deus. Esse é o olhar para Deus. É tirar os olhos das coisas, de tudo, e olhar para Deus. Esse é olhar para cima. Olhar para cima. Por isso que eu disse que quando a gente olha para as nuvens, a gente não está olhando para Deus, a gente está viajando no olhar das nuvens. O olhar para Deus, eu me fecho os meus olhos, muitas das vezes eu posso olhar para dentro de mim e com o fechar dos olhos, mas muitas das vezes o fechar dos olhos é olhar para Deus. Olhar para Deus é tirar os olhos, o enxergar de tudo aqui que se restringe e resume à terra e olhar para o céu. Olhar para o Deus soberano que está acima do céu dos céus. Olhe para Deus, olhe para o eterno, para o Altíssimo, para aquele que é indescritível. Olhar para Ele é olhar para cima, é manter a nossa visão, os nossos olhares multifocal, voltado para Deus, para Deus. Olhe para as possibilidades de Deus na sua vida. Olhe para essas possibilidades, para as perspectivas, para os horizontes de Deus, para o trajeto de Deus, o caminhar de Deus, para aquilo que Deus estabeleceu para mim. Então, quando eu olho para Deus, eu começo a enxergar tudo de Deus para a minha vida. É um olhar totalmente diferente. Olhe para fora de si. Ou seja, eu vou olhar não com a minha visão, mas com a visão de Deus. Um olhar para fora de mim, fora do meu eu, da minha vontade, dos meus desejos, dos meus prazeres, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos. Mas eu vou olhar para fora de mim, com a visão de Deus, assim como Ele ordenou a Abraão. Lá em Gênesis 15:5, Deus disse para Abraão: olhe para cima. Você sabe que foi nesse momento que Ele falou: olhe para cima, conte as estrelas do céu, se você puder. E eu gosto de dizer essa frase que eu vou dizer aqui agora. Abraão, ele era o maior matemático da época. É como se fosse o Oswaldo de Souza de hoje. O maior matemático da época. E como ele era um dos maiores matemáticos, como ele poderia contar as estrelas? Deus falou: olhe e conte as estrelas, se você puder. É lógico que Deus estava dizendo: você não vai dar conta de contar as estrelas do céu. São inumeráveis, você não vai poder contar. Não vai conseguir contar as estrelas do céu. Quando Deus estava dizendo isso para Abraão, ele dizendo: olhe para cima. Ele estava falando para olhar para o fora de si. É um olhar multifocal, além do olhar humano. Não é mais um olhar humano, é sobrenatural, é que vem de cima, é um olhar para cima, é olhar com os olhos de Deus, ver e enxergar com os olhos de Deus, é com o olhar de Deus, com os olhos de Deus. Olhe para a misericórdia dele, para a misericórdia de Deus, para o amor, para a graça de Deus. Deus nos chama nesta manhã para olhar para cima. Como é olhar para cima? É olhar para Deus. Olhar para Deus. É ter a visão, olhar e enxergar como Deus enxerga, ver como Deus vê, e olhar como Ele olha as coisas. Nós precisamos fazer isso nessa manhã. Deus que quer que nós tenhamos um olhar de 2021, um olhar multifocal, sob uma visão multifocal, um olhar multifocal desse ano de 2021. Meu amado e minha amada, ore nesta manhã, dependendo da força de Deus. Trabalhe se esforçando ao máximo possível,
mas confiado na fortaleza de Deus. Doe-se, imitando o imensurável amor de Deus. Doe-se, faça essa doação. O nosso Deus, lá em Isaías 55, versículo 9, ele diz o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deu para entender, encerrando aqui a palavra de Deus? Deus quer que nós vejamos as coisas como Ele vê, na ótica de Deus, de uma forma multifocal de Deus. Enxergar esse ano de 2021, porque nós precisamos enxergar esse ano de 2021 dessa forma. Nós precisamos sair do nosso quadrado, da nossa visão quadradinha, né? Porque os primeiros óculos não vinham ovular, redondo, os óculos eram só quadrados. Os primeiros óculos de fabricação eram todos eles quadrados. Depois que foi se afeiçoando, personalizando pela a fisionomia do rosto das pessoas, mas eram quadrados, ou seja, uma visão do quadradinho, da ótica humana. Deus quer que você enxergue as coisas não mais da ótica humana, mas da ótica dele. Aí você vai dizer: peraí, pastor, mas o senhor disse que nós temos que olhar para baixo, da nossa realidade aqui embaixo. Sim, olhar para baixo, entender que nós devemos viver como seres humanos na terra, na realidade da terra, com a visão de Deus. E a visão de Deus, a ótica de Deus, esse olhar multifocal de Deus, não nos torna imune, não nos isenta, não nos cega para a realidade do mundo. Pelo contrário, Deus quer que nós vivamos a realidade da terra, dos pés na terra, firmados na terra, diante dos acontecimentos da terra, mas entendendo que nós devemos olhar com o olhar de Deus, multifocalmente, entendendo como é viver a realidade dessa terra, como o próprio Deus viveu nessa terra, através de Jesus Cristo. Você está me entendendo? Nós não estamos fazendo nenhuma confusão, muito pelo contrário. É saber que nós somos seres humanos, vivemos nessa terra, mas Deus quer nos dar uma visão multifocal das coisas aqui na terra para o ano de 2021, para saber superar ele e não continuar usando os nossos óculos quadradinho, do nosso jeito, do nosso desejo, conforme os nossos julgamentos, as nossas pretensões. Não, devemos ser realistas, mas o ser realista não exclui Deus. O nosso Deus não quer que nós tenhamos uma visão de nuvens que fica viajando. Não, Deus quer que tenhamos uma visão centrada, com base, enraizada, saber onde pisamos, o momento em que estamos vivendo, sendo realistas e não fugir da realidade, mas não fugir da realidade, enxergando verdadeiramente como viver a realidade. Como viver a realidade. E esta visão que Deus quer que nós tenhamos, essa visão multifocal de Deus, verdadeira, transparente, autêntica, com base na vida humana. Porque se Deus nos colocou humanamente na terra, para vivermos na terra, Ele nos ensina como viver na terra e enxergar as realidades da terra e os momentos que a terra passa, a circunstância que nós vivenciamos, como essa de pandemia. Amém? Amém? Entendeu? Meu amado, minha amada, Deus encerra dizendo: como são mais altos os meus caminhos do que o de vocês, são mais altos os meus pensamentos do que o de vocês. O Deus continua dizendo: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Tem sido tudo diferente. E Deus quer que nós possamos ter o caminho dele, viver no caminho dele. Nós temos os pensamentos dele, ter a mente de Cristo, o entendimento de Deus, enxergar como ele, falar como ele, se relacionar como ele, sabe? Tudo isso, fazer como ele faz, amar como ele ama. Você entende? É o desejo do coração de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Meu amado e minha amada, aqui o Deus Todo-Poderoso,
nos abençoe, eu e você, concedendo-nos nesse ano, a mim e a você, um olhar multifocal, mesmo estando em meio, ao ano de 2021, já encerrando aqui o primeiro semestre de 2021. Que Deus nos abençoe e conceda-nos a esse olhar multifocal, que a sociedade e o povo de Deus, porque o povo de Deus estão cheios de interrogações, perguntando a Deus, questionando a Deus, importunando a Deus o porquê de tantas coisas. Não é proibido importunar a Deus com porquê. A Bíblia diz que Jó fez mais de 120 porquês a Deus. Jó, mais de 120. Por quê, Senhor? Por quê? Mais de 120. Você lê todo o livro dele, você vai encontrar mais de 120 porquês de Jó a Deus. Por quê? Não tem problema o porquê. Não é você estar, quando você pergunta a Deus por quê, você não está questionando Deus, você está querendo entender. Mas muitas pessoas usam os porquê para questionar, sabe? Para debater, para confrontar Deus e não procurar entender. E nesta manhã, Deus está dando uma resposta para mim e para você, em um dos nossos questionamentos e dos nossos porquês de tudo isso acontecendo. Ele quer que nós o vejamos, o ano de 2021, sobre um olhar, uma ótica multifocal. O que é isso? É tudo isso que nós falamos. É olhar para baixo, para cima, olhar para dentro, olhar para os lados. Não é verdade? É o que Deus quer de mim e de você. Esse olhar que o próprio Deus tem e os 4 seres viventes tinham, e Deus quer que nós tenhamos. Este é o meu mais sincero desejo nesta manhã, que o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele conceda-nos esse olhar multifocal nesse ano de 2021 que ainda estamos vivenciando. E essa é a minha mais sincera oração que eu faço por mim e por ti nesta manhã, que nós possamos ter esse olhar multifocal de Deus, deixar o nosso quadradinho, deixar a nossa forma de ver o mundo dentro do nosso quadrado. O mundo não está dentro do nosso quadrado, o mundo está nas palmas das mãos de Deus. Amém? O mundo está nas mãos de Deus. O globo terrestre todo está nas mãos de Deus. Você entende isso? Então, precisamos ver como Ele vê. E assim nós viveremos melhor, eu e você, viu? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos entender a vida melhor. Então, que nós possamos, com esse olhar multifocal, olhar o ano de 2021, imitando a atitude divina. Essa atitude dos seres aqui, que diz que no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante, à frente e atrás. E o versículo 8, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Remete aos olhos de Deus, aos olhos que tudo vê. E a Bíblia diz que os olhos de Deus estão por sobre a terra, para procurar os verdadeiros adoradores, os fiéis à sua palavra. Preste atenção que Deus está te procurando. Deixe-se achar por Ele e deixa Deus mudar a sua forma de olhar e trazer um olhar multifocal, um olhar verdadeiro, autêntico para a tua vida, e você saber como enxergar a vida nessa terra, sendo realista, mas também com o olhar de Deus, sabendo que nós devemos estar sempre olhando para cima, para Ele, novas chances, novas oportunidades, novos horizontes, mudança de vida, mudança de história, mudança de cidade, de nação, que Deus pode mudar tudo isso. E Ele é o Deus que pode e vai e está mudando. Com esse olhar, nós vamos saber que tudo que está acontecendo, olhe para mim, eu enxergo aqui, é um vento, e o vento vai passar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Hoje à noite, nós teremos culto às 19 horas. Você não pode faltar. Vem aí uma palavra maravilhosa, revelada de Deus para a tua vida. Amém? Não se esqueça, hoje à noite, 19 horas, nós temos uma palavra maravilhosa de Deus para as nossas vidas, e Deus tem um encontro com você. Não é você que tem encontro com Ele, não. Deus tem um encontro com você. Não falte ao encontro
que Deus marcou com você. Deus marcou um encontro com você. Falta não. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada. Muito obrigado por esta manhã da sua atenção. E eu espero que você seja edificado e Deus possa trabalhar o teu coração e o Espírito Santo mexa aí com você, em nome de Jesus. Amém? Estende suas mãos, eu quero te abençoar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor trouxe as nossas vidas, a sua realidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor está removendo mais uma vez de nós a nossa ignorância, a nossa visão e ignorância. Obrigado, Senhor, por remover de nós a forma de olhar, forma ignorante. Obrigado, Senhor, por nos trazer a realidade. Obrigado porque o Senhor nos faz enxergar nesta manhã sobre uma ótica multifocal do Senhor, dentro da sua visão, do teu entendimento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está olhando para nós e quer que nós possamos olhar para a vida, para este mundo, para as pessoas, para a igreja, como o Senhor nos enxerga. Senhor, obrigado por esse privilégio de nos conceder ver as coisas como o Senhor vê, enxergar como o Senhor enxerga, olhar como o Senhor olha. Muito obrigado por compartilhar o teu olhar conosco. Muito obrigado, meu Pai, por nesta manhã o Senhor se propor em mudar o nosso olhar, em remover de nós os óculos humanos e trazer o verdadeiro olhar de Deus para as nossas vidas, como o Senhor nos criou para ver e não conseguimos enxergar, mas nesta manhã o Senhor quer restaurar o nosso olhar. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse grande milagre que Jesus operou na terra. E agora nesta manhã o Senhor quer operar em nós, meu Pai. Obrigado por cada família, cada homem, cada mulher que ouviu Tua palavra, que está cedendo lugar e entendendo que mesmo enxergando, tendo visão física, mas não consegue olhar espiritualmente, não tem o olhar de Deus nas suas vidas, mas nesta noite o Senhor restaura o olhar da igreja. Obrigado, meu Pai, porque esta é uma manhã de milagre, onde o Senhor está tocando em nosso olhar e restaurando o teu olhar nos nossos olhos, mostrando para nós como é que nós devemos viver esse ano que está em andamento, mediante a pandemia, e restaurando esse olhar multifocal do Senhor, que o crente tem que ter, precisa entender, o olhar da fé, o olhar do entendimento, o olhar das novas chances, das novas oportunidades que surgem a cada momento e que o Senhor nos permite olhar, e que o Senhor quer que nós tenhamos esse olhar multifocal. Pai querido, Deus da glória, ajude-nos a enxergar, a olhar como o Senhor vê, e assim nós estaremos dentro dos seus planos, dos seus projetos, e poderemos contemplar Tua presença em nós e saber que verdadeiramente eu vivo pelo que eu creio e não pelo que eu vejo, mas quando eu creio, eu vejo com os olhos de Deus. Muito obrigado, Pai, por restaurar o nosso olhar nesta manhã. Eu abençoo cada família, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o amor do Senhor, Pai, que é o nosso Pai e nos considera como filhos, e que a consolação, a força do Espírito Santo, a vitalidade da igreja e a paz, a serenidade de Cristo Jesus, nosso Salvador, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. E o povo de Deus diz amém e graças a Deus. Amém? Que Jesus te abençoe, que o seu domingo seja maravilhoso. E como eu já disse, eu acabei de ministrar, para mim já deu tudo certo, em nome de Jesus. Amém?